Então, muito bom dia. Retornamos das férias de julho, entrando pela quinzena de agosto, né? Pela primeira quinzena de agosto. Então, retornamos o estudo do livro Desvendando o Crescimento, esse livro. Vamos iniciar o capítulo 5, o desenvolvimento após a puberdade. Quem vai fazer a leitura de hoje é a Marta, e eu vou ler um verso que eu encontrei hoje. Depois de muito tempo eu já tinha lido esse verso, não sei se vocês conhecem, e chama Minha Pedagogia, que é um poema de Dom Helder Câmara. E ele fala assim, é um pouquinho comprido, mas é lindo. Não ensines a teu filho que as estrelas não são do tamanho que parecem ter, maiores do que a terra. São lâmpadas que os anjos acendem todos os dias, assim que o sol começa a escurecer. Não diga a teu filho que as asas dos anjos só existem na imaginação. Já vi meu anjo em sonho e posso jurar que ele tem asas claras que até parecem feitas de luz. Não encha a cabeça do teu filho ensinando-lhe hipóteses precárias que amanhã de nada servirão. Povoa de beleza o olhar inocente do teu filho. Dá-lhe uma provisão de bondade que chegue para a marcha da vida. Infunde-lhe na alma o amor de Deus, e tudo mais por acréscimo ele terá. Bom dia. Lindo, né? Depois eu coloco no grupo. Muito bem, Marta. Bom dia. O desenvolvimento após a puberdade. A descrição da puberdade deveria ser precedida por uma abordagem da essência da sexualidade, sempre no âmbito das presentes concepções sobre desenvolvimento infantil. Vamos, porém, deixar esse problema para um capítulo posterior e descrever a continuação desse desenvolvimento sem maiores considerações preliminares. Para isso, deveremos mencionar alguns fenômenos ainda não discutidos do período da pré-puberdade. Durante a já mencionada fase da maturação corporal, surge o problema sexual na alma da criança. As mudanças corpóreas que a menina observa em si e nas amigas conduzem a uma curiosidade fisiológica relacionada com a reprodução. O início da menstruação é um marco em sua vida, criando de início uma misteriosa auréola em redor do mundo, onde doravante ela ingressará. Para os meninos, os acontecimentos são menos incisivos. Em primeiro lugar, surgem neles 1 a 2 anos mais tarde do que nas meninas. Além disso, a primeira ereção e a primeira poluição não deixam inicialmente uma impressão profunda. Porém, em seus 13 a 14 anos, os meninos também passam por um período de curiosidade fisiológica, durante a qual querem saber como se realizam as funções orgânicas. O elemento sexual tem, nesse período, um significado biológico imediato, sendo que atos e símbolos sexuais se manifestam abertamente nos sonhos de crianças dessa faixa etária, partindo geralmente de estímulos orgânicos. Durante esse período, o orientador é frequentemente visitado a respeito de variadas formas de clubes de imundície, como certa vez denominou um pedagogo. Brincadeiras de índio degeneram em striptease parties em que meninos e meninas se observam mutuamente,
Ou, então, se trata de certos tipos de correspondência entre meninos e meninas das últimas classes do primeiro grau ou das primeiras do segundo grau. Quando não vão longe demais, esses fenômenos não têm importância alguma. Na maioria dos casos, resultam de uma orientação pedagógica inadequada a esse período, por ser incapaz de ministrar às crianças conteúdos suficientes para a sua atividade e fantasia. A terapia costuma ser simples, uma admoestação séria, porém gentil, bem como a integração das crianças num plano entusiasmador para uma atividade inteligente e, inclusive, em comum. O pior erro consistiria na tentativa, por parte de autoridades pedagógicas alarmadas, de erradicar tais, entre aspas, pecados, transformando dessa maneira a transgressão fisiológica num acontecimento tenebroso. Para a sorte das crianças, a maioria dessas conjurações não são descobertas. A criança normal rapidamente passa por cima delas, uma vez satisfeita a primeira curiosidade. É que a puberdade não tarda a declarar-se, colocando a criança diante de problemas tão sérios que o período da curiosidade sexual da pré-puberdade é rapidamente esquecido. A sexualidade não deixa de constituir durante anos um problema real, embora não o mais importante entre tantos outros com os quais a criança tem de lidar. É sem razão que a puberdade costuma ser chamada de maturidade sexual. Isso enfatiza de maneira injustificada um aspecto de uma situação que é multifacetada, colocando-a, assim, sob falsa luz. Em suas conferências pedagógicas, Rudolf Steiner propôs a substituição da palavra maturidade sexual por maturidade terrestre. É esse, de fato, o termo correto, pois a criança, nessa idade, não desperta apenas para a realidade do outro sexo, mas para a realidade de toda a Terra, onde a separação dos sexos constitui apenas um domínio limitado. A puberdade é um acontecimento dramático e grandioso na vida juvenil. Richard Wagner oferece, em seu Parsifal, uma narrativa que lembra o drama da puberdade. Parsifal, após ter entrado no castelo do Graal com inocência infantil e dali ter sido expulso pelo fato de, por pura inocência, não ter feito a pergunta, chega ao jardim encantado de Klingsor. O cenário representa uma paisagem fantástica, com enormes flores exóticas multicoloridas. Quando Parsifal se livra do encanto de Klingsor, arremete sua lança contra ele, mas Parsifal a segura no ar. Nesse momento, ressoa um trovão. O palco fica escuro e todo o mundo encantado desmorona. Logo depois, Parsifal se encontra só, num desolado deserto rochoso, iluminado por uma luz cinzenta. Nessa solidão nebulosa, ele precisa encontrar a si próprio, para mais tarde reencontrar o caminho ao Castelo do Graal. Assim é a vivência que ocorre no início da puberdade. O mundo florido, claro e multicor da criança fica despedaçado. E, de repente, o jovem se reencontra no mundo desolado e cinzento da chamada realidade nua e crua. Todo espectador fica comovido nesse que é um dos mais dramáticos momentos de Parsifal. Toda pessoa passa por ele uma vez na vida. A solidão é o leitmotiv da puberdade. Em diários íntimos, tão característicos desse período, sempre se pode encontrar o seguinte pensamento: ninguém me compreende. Será que alguma vez já existiu alguém mais solitário do que eu? A partir dessa solidão, é procurado o caminho que conduz ao próximo, à comunidade do Graal, para ficarmos na imagem de Parsifal. A análise, a separação, é seguida de um período de síntese. Sua busca predomina nas ânsias do último setênio antes da idade adulta. No fim, a síntese entre si humano e mundo
acho que é ser humano? Não, É ser humano, ser, isso, né? A isso. síntese entre ser humano e mundo só é encontrada ao se encontrar a força presente quando dois estão reunidos em seu nome. O desequilíbrio dos anos da puberdade está ligado a essa experiência da solidão, que repetidamente ocupa o centro de nossas vivências com uma força fulminante. Durante certo tempo, ela é superada por uma autoentrega à ilusão do mundo infantil. Porém, isso acontece cada vez mais raramente, sendo cada vez mais necessário encontrar novos caminhos para preencher o vazio escuro da própria alma. O jovem procura, então, um amigo mais velho que o compreenda em meio ao seu isolamento e lhe estenda uma mão, a fim de conduzi-lo para fora desse jardim mágico de confusos sentimentos. A expressão maturidade sexual poderia conduzir à ideia de que, nesse período, o adolescente procura principalmente um parceiro do outro sexo e da mesma idade. Não há nada menos verdadeiro do que isso. Como já foi dito, a sexualidade, tão importante na pré-puberdade, passa ao segundo plano. E o menino procura um colega mais velho, a menina uma amiga mais velha a quem possa abrir o coração e também venerar com calor renovado. Todos procuram seu guia amigo. A heterossexualidade passou para o segundo plano, passando a prevalecer tendências homoeróticas. O amor entre rapazes ainda era, na cultura grega, um fator publicamente reconhecido. É nesse período que se enraiza a atual camaradagem, entre aspas, no esporte, no estudo e no serviço militar. Marta, você dá licença um instantinho? Gente, quem está com um livro novo, tem isso que a Marta está lendo? Eu tô com o Meu livro não tem nada antigo. disso. É Tem não. mesmo? Nada disso, ó. Não, Eu estou com esse livro aqui. eu também. Tá. Não tem nada disso, gente. E Tem o que não. tem, Emília, Ó, nessa a parte? partir... Quer ver? Quando fala assim, voltando naquele assim, a partir dessa solidão, tá vendo esse período, esse parágrafo? Aí fala Sim. assim, no fim, a síntese entre o ser humano e o mundo só é encontrada ao se desenvolver o verdadeiro interesse pelo próximo. Logo a seguir vem assim, o desequilíbrio dos anos da puberdade está ligada a essa experiência da solidão Você tem isso, Marta? Tem, Tem, Tá. tem. Aí, assim, durante certo tempo, ela é superada por uma autoentrega à ilusão do mundo infantil. O seu tem isso? tem. Porém, Tem. isso acontece cada vez mais raramente, sendo cada vez mais necessário encontrar novos caminhos, tá? Aí depois tá, a puberdade é a fase em que se inicia a busca de um novo posicionamento no mundo muito mais amplo, onde eu me Esse situo. ainda vai ser. Aí tem, mais para frente. Então, nesse livro Aqui novo, não tem nada disso de heterossexualidade, não tem nada É, disso. talvez eles tenham tirado, né, Tiraram. quando, Tem muito. quando foi feita a revisão, né? Porque esse livro, pelo menos a minha edição, eu não sei da Marta, a minha edição é de 1994. Essa aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui é de a minha é de 2019. 2001. A minha é de Pois é. 2019. Então, Então, isso no seu, Emília, já foi revisto toda essa abordagem aqui que ele fala dessa é, questão da sexualidade. Né? e tem muita coisa que a Marta está lendo que não tem no livro novo. Mas, assim, coisas pequenininhas dá para saltar. Só que agora Sim, ela começou a ler tanta coisa que eu fui para lá, fui para cá, falei, onde é que ela está lendo isso onde tudo? está lendo. É, Vamos, mas, vamos então vamos terminar, que em frente. já vai acabar essa parte para entrar no jovem dos 14 aos 16. Aí a gente dá uma parada e você pode complementar o que não tem na edição nova ou escutar o que não tem na edição antiga. Eu acho que o da Marta é mais completo. Eu acho que ela Tá, vai ler o que tem no meu e mais alguma coisa. isso. Entendeu? É Eles suprimiram provável. algumas coisas, né? É.
Mas eles suprimiram essa parte que fala da homossexualidade, que ele comenta, né? Da heterossexualidade, que eu acho que já traz outra abordagem hoje. Porque imagine esse livro de 1900, a edição minha é de 94, mas esse livro é de 1986. Então, tem muitos anos, tem quase o quê? Mais de 30 anos, quase 40 anos. Então, nessa edição, eles já, nova, eles já, né, trouxeram para alguma abordagem mais atual. Então, vamos lá, Marta? Então, assim, eu vou repetir a última frase. É nesse período que se enraiza a atual camaradagem, entre aspas, no esporte, no estudo e no serviço militar. Esse período fisiológico passageiro não deve, de maneira alguma, ser confundido com o problema da homossexualidade, embora não se possa ignorar que, em muitos casos de homossexualidade latente, uma conservação do período da puberdade desempenha um certo papel. A puberdade é a fase em que se inicia a busca de um novo posicionamento num mundo muito mais amplo. Onde me situo? Qual é o meu lugar no todo? O que os outros acham de mim? Eis as novas perguntas. Trata-se da busca da própria identidade. Quando malogra, podemos observar, nos anos após a puberdade, um retraimento introspectivo ou engajamento em turmas, porque, em última análise, integrar-se a uma comunidade pressupõe um valor próprio, entre aspas também. A fuga para dentro de uma turma pode, em diferentes condições sociais, assumir os mais diversos aspectos, constituindo sempre uma consequência de uma malograda busca da própria identidade. Um segundo problema é o que surge com a tentativa de encontrar um novo posicionamento diante da sexualidade, que inicialmente se manifestou em seu aspecto biológico. Agora deve poder formar-se um certo tipo de, entre aspas, intimidade. Em consequência dessa intimidade, o sexo, entre aspas, se transforma em eros, entre aspas. Isto é, na energia impregnada de personalidade que reina nas relações interhumanas. Quando essa atividade não aparece, ocorre não apenas o isolamento e a alienação relativos ao outro sexo, mas também com relação a outras relações sociais, como a vida profissional ou o círculo de amigos. Na esfera da intimidade, o mundo exterior volta a ser um rico mundo interiorizado, com o qual o eu pode novamente relacionar-se. O autoritarismo ilimitado perde todo o significado no início da puberdade. O adolescente anseia por reconhecer o mais velho como guia numa atmosfera de amizade. No âmbito da família, nascem muitas mágoas quando certos pais conservam uma atitude autoritária além da puberdade, não a transformando num relacionamento amistoso. O jovem vivencia com razão a autoridade como um insulto à sua personalidade. Já mencionamos que o adolescente, a partir de sua solidão vivenciada plenamente apenas na puberdade, aspira a uma nova síntese com o mundo. Nos primeiros 7 anos, a criança ainda era una com ele. No segundo setênio, ocorreu a gradativa separação entre o eu e o mundo, a qual desembocou, aos 14 anos, na solidão da puberdade. O novo relacionamento entre o eu e o mundo, agora aspirado, deve ser uma ligação plenamente consciente e autopromovida. Vamos parar aqui um pouquinho? Você quer complementar alguma coisa, Emília, com a edição nova? Se tem algo a mais a acrescentar aí, não, no que foi Então, lido? depois que passou esse período, esse parágrafo, tudo mais que teve está aqui nesse livro. Eu Tá acho aí. que porque hoje em dia, aí falou, na minha opinião,
que o homossexualismo pode ser mal entendido e coisa e tal, que naquela época é só uma tentativa de... E eu acho que hoje em dia isso é um assunto meio, né, Isso, controverso, por isso que eles tiraram. uhum, isso, No resto, também é provavelmente. igual. Tá, ótimo, então. Então, o que que vocês colocam, o que chamou a atenção de vocês na leitura desse capítulo, dessa primeira parte? O que chamou a atenção de vocês? Eu fico com muitas dúvidas, porque, assim, quando o livro foi escrito, o que se sabia, o que se falava sobre a sexualidade era muito diferente de como é Sim, visto hoje, né? sim, sim. Então, assim, tô querendo mais escutar do que falar, porque não tenho o que falar. E veja que ele aqui já no início, quando ele começa a falar desse capítulo, ele fala um pouco da sexualidade, né? E ele diz, mas vamos deixar isso aqui à parte, né? Ele já fala isso para não entrar nesse campo, né, da sexualidade aqui, porque é um tema que assim vem de uma atualização, né, de muitos papéis hoje, a forma como hoje o jovem vivencia a sexualidade é muito mais livre do que era antes, né? As diversas denominações hoje em relação à sexualidade, é, quer um monte de denominações que até eu preciso me atualizar sobre esses papéis que até hoje surgem. Não me reconheço homem, não me reconheço mulher e tal. Então, ele aqui não entra muito nesse lugar. Diga, Emília. Ô, Márcia, eu ia até falar de uma outra coisa, mas aí eu volto nesse assunto. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa mais velha, eu me pergunto se muito dessa confusão de hoje em dia é justamente porque na hora que o jovem está, a criança, né, virando jovem e está nessa Sim, busca, então tem um melhor amigo, tem uma melhor amiga, e por exemplo, na minha geração a gente sempre passou por isso, de ter uma melhor amiga, um melhor amigo. Só sim, que a gente não sim, tinha necessidade de transformar isso em sexo. A gente isso, simplesmente achava que era amigo. Eu me isso. pergunto se hoje em dia, essa coisa toda assim de meninos de 12, 13 anos, eu sou homossexual, eu sou fluido, eu sou isso, eu sou aquilo. Se na verdade não é, na minha opinião, gente, transformar numa coisa muito mais definitiva, um negócio que é super passageiro. Você se identificar mesmo como um amiguinho e querer, sabe? Quem não teve um amigo, gente, que a gente queria contar todos os segredos e andava para lá e para Uhum. cá, às vezes andava até de mão dada, a gente De que era mãos menina. dadas, A gente isso. nunca pensou que isso teria que ser transformado numa coisa sexual. A gente Uhum. entendia isso como uma amizade. E eu me Uhum. pergunto se hoje em dia, gente, vocês não veem. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês acompanham, tem uma filha da Angelina Jolie, aquela Angelina Jolie atriz, que quando tinha Sim, 4 anos, ela queria ser chamada de John. E aí a Angelina Jolie cortou o cabelo dela, a menina só se vestia de menino, tinha 4 anos. E tinha dois irmãos mais velhos. Hoje em dia, a menina tem 18, é uma moçona de cabelo comprido, acabou aquela fase. Só que a Angelina Jolie dizia mesmo que ela tinha uma identidade, que não era o corpo dela e coisa e tal. Gente, eu tenho uma filha e um filho 6 anos mais velho. A minha filha adorava o irmão, queria se vestir igual a ele, só andava com ele, e passou. uhum. Hoje, eu acho incrível como as pessoas transformam isso numa coisa assim: então é um menino no corpo de menina, então é uma menina no corpo de menino. Não sei nada, não sou professora, né? Só me pergunto o seguinte: será que não é uma fase que antigamente a gente entendia de uma forma muito mais leve e que Uhum. hoje se transforma num problema? Não sei. Uhum. Uhum. Agora, o que eu queria falar mesmo é da solidão do adolescente. Sim, O adolescente é tão chato,
E a gente não percebe a solidão que ele está vivendo, gente. Que pena que dá. Eu queria ter lido esse livro quando meus filhos foram adolescentes. É isso. Se resume muito nesse que ele fala, veja, a maturidade sexual, quando as pessoas colocam, né, que tem a ver um pouco com o que você está trazendo, e hoje essa abordagem da maturidade sexual até vem muito antes, né, porque hoje você vê jovens de 13 anos já com atividade sexual com a namoradinha, né, nesse lugar, já com atividade sexual estabelecida, e ele fala aqui que não é só substituir, né, essa maturidade sexual, que tem a ver com a biologia, né, para a maturidade terrestre, porque essa criança que vai despertar para essa vivência na Terra. E veja, e isso vem acompanhado dessa solidão, essa desce, ela sai do paraíso, então, inclusive tem muitos têm esse olhar, né, a expulsão do paraíso, onde é colocado e vem para a Terra, né, e é onde ele está. Então ele busca essa religação com esse lugar. Ai, que bom que entrou o Ronaldo. Olá, tudo bem? Olá, tudo. Desculpe, eu estava acompanhando lá o curso de Portugal, aí deu um intervalinho, deu para entrar nesses últimos momentos aqui, só para estar com vocês aqui, né? E Que bom, reiniciamos hoje, né? isso. A gente leu até a página 75, a parte do desenvolvimento após a puberdade, Tá. depois vai começar o jovem dos 14 aos 16. Mas a Emília foi trazendo essa questão da solidão da puberdade, e essa questão da sexualidade, né, do jovem hoje, que antigamente tinha esse melhor amigo que você andava de mãos dadas e não tinha a conotação da sexualidade. O que hoje Uhum. tudo vira, né, essa questão da sexualidade, né? Se você tem a melhor amiga e anda de mãos dadas com a melhor amiga, pode descambar para a questão, né, desse lugar da homossexualidade. E a Emília citou o exemplo da filha da Angelina Jolie, atriz que com 4 anos se identificava como um menino, e que a Hum. mãe cortou o cabelo dela, fez todo aquele lugar, e hoje a menina tem 18 anos e se coloca como feminina, né? Do sexo, mulher, né, Emília? Nesse sentido. Então, a gente estava falando um pouco desse lugar, né? Que ele fala da maturidade sexual, e a maturidade terrestre é o que é a palavra mais presente, que é essa expulsão do paraíso, aí é onde eu estava chegando, né? Que ela tem essa expulsão do paraíso e entra, né, na Terra com essa busca de fazer essa religação. E aí tem a questão da solidão que ele traz, que é a solidão do adolescente, né? E que hoje a gente percebe muito, ou talvez muito mais isso, né? Presente, essa solidão do adolescente. Então, a gente estava falando sobre isso. E eu tô vendo que a Marta estava com a mão levantada. Oi, deixa eu abaixar aqui já. Não, assim, do quanto que os extremos são perigosos, né? A questão de, antes, aquela coisa de viver dentro do armário quando se tratava da homossexualidade, e hoje, assim, como a, a Emília estava falando, né? De não ter parâmetro, parece que tudo assim, não tem uma identidade e querem rotular tudo, né? Do quanto que é importante encontrar esse equilíbrio e entender essa fase em que a pessoa, o jovem, tá simplesmente buscando alguém
que sirva de guia, né? Ou uma pessoa que, não sei, que ele vai ter como exemplo. Eu me lembro quando a gente era adolescente, que a minha irmã tinha uma amiga que era apaixonada pelo irmão. Simplesmente, assim, ela queria ser namorada do irmão. E todo mundo, a gente entendia, falava, nossa, olha só, né? Ela é apaixonada pelo irmão. Quando ela estava simplesmente, como quem que falou? Aí estava contando que tinha um irmão mais, Velha. mais velho, né? E que É meu adorava. filho, é minha filha e meu filho. Que a minha filha É, era louca com meu filho, mas porque ele era mais velho e ela achava ele o máximo, entendeu? é. E também, assim, o quanto que é difícil essa coisa de não aceitar o autoritarismo, e justamente por ser uma fase tão difícil para esse pré-adolescente, né, já adolescendo, nessa fase, que é uma fase difícil e que muitas vezes os mais velhos que são responsáveis usam de autoridade porque perdem a paciência, porque não entendem, né? Não importa o que. Então, assim, como é uma fase conflitante mesmo, né? Sim. Muitas vezes é uma fase em que a autoridade precisa ser, ela acontece, mas não da forma autoritária, né, nesse lugar, e muitas vezes precisa ser substituída por uma negociação, né, não substituída, eu acho, mas ampliada, colocando um pouco essa negociação que não é mais a autoridade só, né, É a do pai e da confusão da mãe. autoridade com Isso, autoritarismo, né? exato, exato, nesse lugar. Isso. E, e ele traz ainda, né, essa busca da própria identidade, né? Ele traz encontrar novos caminhos para preencher o vazio escuro da própria alma. Olha que interessante que ele traz. É cada vez mais necessário encontrar novos caminhos para preencher o vazio escuro da própria alma. A quantidade de adolescentes hoje em depressão, a quantidade de adolescentes que se suicidam é muito, muito grande e que não é comentado. Não sei se vocês souberam, essa semana passada teve no Colégio Bandeirantes um suicídio e que foi muito, está sendo muito colocado aí na mídia, mas esse lado escuro dessa alma, né, que fica numa busca, né, por algo que dê sentido, por essa identidade, por uma busca dessa própria identidade. Então, a quantidade de depressões é muito grande, né? Está muito maior, me parece, nessa fase. Não sei se você consegue identificar também, Ronaldo, isso, essa, esse Na lugar, né? realidade, eu vejo assim, o adolescente, ele tá, e aqui nós estamos numa fase ainda, né, dessa transição da pré-puberdade para a puberdade, né? Sendo a puberdade um fenômeno fisiológico, né, biológico da Sim. adolescência, mas é como Steiner chama muitas vezes a atenção, que é uma maturidade terrestre, né? Você está chegando realmente na Terra, né? E isso assusta muito os adolescentes, porque você agora está assumindo uma responsabilidade, né? E muitas vezes a fuga é no álcool, né? Hoje em dia, com todas essas questões, né? Tudo muito fácil, né? Tem muita jogos, sexualidade, tem mil coisas aí. Muitas Uhum. meninas passam pela anorexia nervosa, né? Que isso também Sim. faz com que, como efeito colateral, para de menstruar. Se já menstrua, para de menstruar, quer dizer que também é esse processo de estar chegando na maturidade, ele é interrompido. E hoje em dia, com tanta facilidade que o mundo oferece, né? Essa facilidade virtual que nós temos, isso na realidade enfraquece a vontade. E aí a vida começa a ficar meio sem sentido. Então, antes as pessoas precisavam, né, trabalhar, inclusive, né? Quantos jovens precisavam trabalhar mais cedo para ajudar a família, ou até por intenção própria? E isso é lógico, não estamos falando da exploração do trabalho infantil, mas o jovem nessa fase, muitos procuravam trabalhar, precisavam trabalhar, e isso nunca foi ruim,
Muito pelo contrário, dava um sentido na vida, né? Hoje, quando você tem muita facilidade, aí você fica aberto para outras coisas, né? Tinha uma frase que fala que o ócio é a oficina do diabo, né? Quer dizer, quando você não tem muita Sim. coisa para fazer, o negativo começa a tomar conta. E muitas vezes a pessoa, então, por absoluta falta de sentido, atenta contra a própria vida, né? É bem pesado isso também, né? Mas a Marta acho que levantou a mão de novo. Da importância, assim, de novo, né, falando, da internet, né? Porque antes, o que que essa pessoa nesse lugar, nessas dificuldades, tinha como modelos, como desafios? Aquele núcleo familiar, o do amigo, o de alguém da classe, né? Era uma coisa restrita. Hoje, ela tem isso, mas ela tem compensações na internet, com esses vídeos curtos, né? Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem do perigo disso daí, porque a criança, ela não experimenta o que é frustração, porque ela está sempre vendo esses vídeos e aquilo traz uma recompensa, né? Para o cérebro mesmo. Então, assim, ela está sempre vendo coisas que dão certo, que são engraçadas, que são. A resolução é rápida e sempre numa forma de satisfazer. Então, ela não experimenta o que é frustração. Então, e não deixa de ser uma maneira de fugir daquele modelo familiar que vai ser resolvido de certa maneira, né? Você ia falar, Márcio? Eu achei que você ia. Você fez um Eu movimento, eu ia. achei que você ia falar alguma coisa. Então, eu estava aqui buscando, gente, uma carta que eu recebi, assim, da terapeuta, mas que de uma paciente de uma terapeuta. E a menina tem 13 anos e anda se cortando e está com ideação suicida. E você falando dessa vontade enfraquecida, e assim, eu estou ainda impactada que eu recebi essa semana com a carta. Eu não vou ler a carta, mas ela tem um trechinho que ela fala assim, é, quer ver? Assim, a ideia, a vontade de me dopar e do suicídio sempre vem. Essas vontades, esses pensamentos nunca param. E, além disso, eu não me vejo mais com uma família bonita e sendo médica, porque eu não me vejo no futuro. Eu realmente não me vejo no futuro. 13 anos isso, 13 anos. É interessante isso, essa palavra futuro, né? Porque a biografia transcorre no passado, presente e futuro. E quando nós fazemos um aconselhamento biográfico, né, a cereja do bolo, digamos, não é ficar olhando para o passado e nem para o presente, é olhar para o futuro. Sim. Essa é a meta do aconselhamento biográfico, né? Porque o futuro é onde a individualidade vai se expressar trabalhando com tudo aquilo que ela recebeu de positivo e negativo, do que ela desenvolveu, e aí ela vai olhar e falar: eu quero continuar assim para o futuro ou não. Lógico que isso é um aconselhamento biográfico, nós fazemos normalmente a partir dos 28, né, quando a pessoa já teve um trabalho interno, mas a questão do futuro ela está presente no jovem, Sim. né? O jovem já começa a olhar para o futuro. E você não ter uma visão de futuro, que era justamente o que o Viktor Frankl falava no campo de concentração, né? O indivíduo que não tem uma meta, não tem um propósito, e o propósito é sempre em direção ao futuro, mesmo que o propósito seja manter o que eu já tenho no presente, mas eu estou olhando para o futuro. Então, se eu não Uhum. tenho propósito, realmente não fica sem sentido. E junta-se também com essa questão de uma violência cada vez maior, não precisa ser uma violência física, né? Você tem um medo hoje em dia, muitas pessoas têm medo de andar na rua, né? Você tem medo de adquirir uma doença, e aí os órgãos que deveriam cuidar disso, às vezes, são os maiores produtores de medo, né? Agora estão aí, de novo, com a Organização Mundial de Saúde aí
colocando uma preocupação no mundo com relação a outra pandemia que poderia acontecer. Então, realmente, se você for olhar, se você não tiver um fortalecimento interno que se baseia numa coerência interna, quanto mais o mundo é incoerente fora, mais coerência tem que ter dentro. Se eu não tenho essa coerência interna, aí eu sou mercê de tudo que acontece. E acrescenta-se um fato ainda que sempre existiu a questão da crítica, né? Que hoje em dia dá-se o nome de bullying, mas ainda mais com essa questão do virtual, aquilo que era uma coisa restrita à sala de aula entre os colegas, hoje em dia ganha o mundo, né? E muitas Sim, questões de suicídio que você vê em jovens estão vinculadas a isso. sim. A individualidade realmente é massacrada, uma individualidade que está se formando, ela é totalmente criticada, menosprezada, né? Não é levada em consideração, e aí tudo isso, né, vai abrindo espaço. E durante um tempo atrás, né, vocês lembram de uma coisa chamada, acho que era Baleia Azul, que era um Sim, site que incentivava as crianças, inclusive, a suicidar, né? Então, sim. você vê realmente o mal entrando, né, uma tendência maléfica, né, entrando justamente nesse massacre da individualidade. Eu acho que o grande problema que nós temos, o adolescente ele está construindo a individualidade dele, justamente no momento que ele está construindo, isso já está sendo Massa. solapado, né? Então, é uma questão de hoje em dia, né? Tende a piorar, né? Infelizmente, isso tende a piorar. E E muitos pais já não têm mais controle, né? Do que entra em não casa, tem, né? A televisão é não uma tem. coisa que traz uma... É bem complexo isso, né? Até Porque a Gudrun no a livro. televisão já é uma coisa até antiquada, né? Hoje em dia É, é o que tem no celular, né? No celular, no tablet, seja o que for, que é, é... Antes a televisão, a pessoa ainda precisava ver dentro de casa, né? E geralmente a televisão estava dentro de casa. Agora você tem isso aonde você estiver, onde você quiser, né? Que eu não é acho uma que ainda questão da continua. coisa, né? É, Só terminando aqui, Márcia, desculpa. Não é a questão em si do celular. O problema não está na coisa, o problema está no uso que você faz da coisa. Porque tudo hum, isso são adiantos tecnológicos, você não pode negar isso, mas o problema sempre é o tempo em que isso é colocado, né? E de que sim. forma que isso é colocado. Mas, Márcia, desculpa, eu te Não, interrompi, você ia não, falar? não, não precisa. Eu só ia fazer um comentário, porque a Gudrun, no livro Tomar a Vida, né, ela fala que o que pode salvar também, né, é o contato com a arte e a religião, Uhum, nesse sentido. E eu acho que ainda isso hoje é, pode ser atual, né? Apesar de que esse cultivo da religião hoje não existe mais como era antes, e o que você encontra são ídolos, né? Influências que não têm essa estrutura de valor de tudo, né? Mas é um pouco do que ela falava, né? Do que ela trazia. Emília, você levantou a mão. Eu estava pensando nisso que o Ronaldo estava falando, de que o adolescente, aí eu pensei assim, ele também precisa ter a quem recorrer. Nessas horas, a família também é muito importante. Mas eu fico muito preocupada com o que eu vejo hoje em dia. Eu vou a shopping, por exemplo, praça da alimentação. Tem pai, mãe, filho. Todos estão no celular. Todos. Não conversam. Eu vejo, às vezes, por exemplo, pai e mãe no celular, a criança fazendo uma bagunça para ver se chama a atenção do pai e da mãe. O pai e a mãe estão assim, sabe? Que nem maluco lá no celular. Aí eu fico pensando assim, o que está se construindo com essa criança e os pais para o futuro? Porque essa criança, o que que ela, como é que pode? Os pais não estão tendo nenhuma, vamos dizer assim, disponibilidade para eles. Se vocês fizerem esse exercício, gente, chega numa praça de alimentação de shopping, dê uma olhada. Às vezes tem 5 pessoas numa mesa, cada uma está com o seu celular. Não tem conversa, não tem brincadeira.
E aí eu pergunto para você, quando essas crianças chegarem na adolescência, será que elas pensarão que esses pais são um refúgio, um apoio? Não sei, porque relação a gente constrói, né? Não nasce de um dia para o outro. Isso é uma outra coisa que me perturba muito, assim, para o futuro. Que eu vejo criança pequena mesmo, com pai. Tem, gente, tem bebê que o pai e a mãe botam um iPadzinho para ele assim, no carrinho. O bebezinho fica lá, estatelado. Criancinha pequenininha, com um tabletzinho passando lá para ver aquele monte de desenho. E assim, não tem paciência. O desenho, por exemplo, quando incomoda, não interessa, a criança passa para ver outro, olha a frustração que não está sendo trabalhada. Quando o desenho não interessa, tem outro, tem outro, tem outro. O Ronaldo está falando uma coisa, antigamente a televisão, ela estava dentro de casa, você tinha hora para ver. Quando não tinha, você tinha que ver o programa que tinha. O seu programa favorito, você tinha que esperar para ver. Muitas vezes ele passava uma vez por semana. Isso tudo parece bobagem, mas são coisas pequenas que vão treinando você, que as coisas não são como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. E hoje os bebezinhos e as criancinhas têm tudo na hora que quer. Como serão essas pessoinhas quando tiverem 13 anos? Eu me preocupo pra caramba com isso. Eu fico pensando como é que vai ser daqui a pouco. Pois é. Bom, 9h30, quase 9h30 já, né? Vamos encerrando aqui, aproveitando aqui para a última vez que nós nos encontramos, nós tínhamos duas estudantes da formação, agora nós temos duas colegas, né, formadas Formada. aqui, Eliane, Patrícia, né, elas são agora colegas, né, podemos dizer assim, né, formadas já, né, parabéns para as duas aí, né, Obrigada, e semana Ronaldo. que vem, Parabéns. Obrigada. ó, com a Eliane tive uma coisa rápida, né? Lembrei, ela me fez uma memória biográfica e ela me presenteou, agradeço aqui pessoalmente, de um livro que eu tinha na juventude, que era não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, que era O Homem que Calculava, que era do Malbatã, né? E eu lembrei isso lá na infância, conversando com ela, que é uma professora de matemática, e ela delicadamente me encontrou o livro para mim. Estou relendo, né, e achando ótimo, né, o modo como ele escrevia, o modo como ele introduzia a matemática, né, e de novo essa é uma questão, né, assim, cultura, isso é uma outra coisa também que é um problema na humanidade hoje, porque nós temos uma cultura superficial, não é cultura, né, porque a cultura também dá uma sustentação, né, mas é isso, amigos, vamos ter um bom fim de Obrigada. semana, uma boa semana, sábado que vem, se Deus quiser, continuamos aqui. Bom fim de semana a todos. Bom, Obrigada.